Quando você observa a situação no Oriente Médio hoje, e você tem muita experiência e conhece a região, esses agentes da CIA que vão para lá realmente conhecem a estratégia dos Estados Unidos no Oriente Médio? Ou eles apenas recebem missões e tarefas específicas? Certo, como é isso? Porque afinal, quando você é um agente da CIA, ou alguém que trabalha para a CIA, você encara isso apenas como um dever? Ou quer entender o panorama mais amplo do que está acontecendo? É. That's a great, yeah. That's a great question, Nima. That's an important question. Essa é uma ótima pergunta, Nima. É uma pergunta importante. Antes de tudo, a maioria dos agentes que a CIA envia para o Oriente Médio não são especialistas na região e não falam árabe. Quase nenhum dos agentes da CIA na região tem uma visão de longo prazo. E isso acontece porque o governo americano geralmente não tem uma visão de longo prazo. A CIA tem algo chamado de diretrizes operacionais, ou ODs. Elas vão do nível 0, que significa que eles estão literalmente pulando os muros da embaixada agora, até o nível 5, que significa, sabe, se por acaso você ouvir algo sobre o cultivo de milho no Marrocos, apenas nos envie uma pequena mensagem. Então o nível 0 é o mais importante. Tier 0, level 0 is the most important. That is like nuclear proliferation. Isso é como a proliferação nuclear, o Irã, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Esse tipo de coisa é nível 0. Nível 1 significa largar o que você está fazendo e focar nisso. São coisas como terrorismo, por exemplo, ou ameaças a uma embaixada americana. E daí vai descendo, nível 2, 3, 4, até o ponto em que ninguém realmente se importa com os níveis mais baixos. Mas isso não quer dizer que qualquer um desses níveis tenha a ver com uma visão de longo prazo. Essa foi uma das coisas de que mais gostei quando servi no Oriente Médio como analista, porque o seu trabalho era olhar para o longo prazo. Eu me interessava, digamos, pela estabilidade da Arábia Saudita nos próximos 30 anos. Isso era o que me interessava. O que não é interessante é o que vai acontecer nas próximas 24 horas no Sudão, por exemplo. Eu realmente não me importo. Mas muitas pessoas da CIA se importam e por isso vão estar focadas no Sudão nas próximas 24 ou 48 horas. Ou o que vai acontecer na próxima rodada de negociações na Líbia. Esse é outro exemplo. Ou o que está acontecendo no Iêmen. Será que vai se dividir novamente em 2 Iêmens? Acho que, francamente, isso prejudica o formulador de políticas, porque na maioria das vezes ele pode obter essas informações lendo The New York Times, Al Jazeera ou The Washington Post. Então a CIA não está acrescentando nada ao corpo de inteligência. Ela deveria estar focada no longo prazo e não está. De quem é essa decisão para esse tipo de política? Ela vem do presidente e do seu gabinete? Sim, isso se origina no Conselho de Segurança Nacional. Esses devem ser os assuntos mais importantes para o presidente e para os formuladores de políticas nesse nível. O secretário de Estado, o secretário de Defesa, o assessor de Segurança Nacional. Depois, essas ordens descem para o diretor da CIA e do diretor da CIA para os diretores das divisões operacionais. Então, todo ano, em dezembro, digamos que eu esteja trabalhando para as operações do Oriente Próximo. O diretor da divisão vai dizer, certo, pessoal da divisão do Oriente Próximo, é nisso que vamos focar nossa coleta no próximo ano. Vamos coletar informações sobre o Irã e o programa nuclear, sobre a Síria e sobre o que a China está fazendo no Oriente Médio, coisas assim, as mais importantes. E se por acaso vocês encontrarem algo menos importante, mas ainda interessante, anotem, enviem e deixaremos os analistas cuidarem disso. Eles levam em consideração o feedback que estão recebendo de seus oficiais? Por exemplo, na região, qual é a opinião deles? Qual é a compreensão deles sobre a situação lá? Porque afinal, quando você tem alguém em campo coletando informações, a visão e o entendimento dessa pessoa seriam importantes. É isso. Você está absolutamente certo. You are so right.
Você está absolutamente certa. E a resposta óbvia deveria ser sim, que eles estão muito focados nisso. Infelizmente, a verdadeira resposta é não. Eles não se importam. Vou te dar um exemplo. É um exemplo antigo. Eu estava escrevendo um artigo, ainda no lado analítico, sobre o papel das mulheres na política em um país do Oriente Médio. Havia uma mulher em particular que me interessava muito, porque ela aparecia constantemente na mídia, lutando pelo direito das mulheres ao voto. Uma verdadeira líder. A mídia internacional a procurava para ouvir sua opinião. Ela era muito franca e vinha aos Estados Unidos para falar com grupos de mulheres. Então, eu enviei um cabo a um escritório de tarefas na CIA. Fui até esse escritório e disse: tenho essas 8 perguntas sobre essa mulher. Você poderia enviar as perguntas para a estação e pedir que designem um oficial para encontrar as informações de que preciso? E eles fizeram isso. Cerca de 3 semanas depois, recebi um cabo de resposta muito curto às minhas perguntas. Dizia: sim, essa mulher é bem conhecida por nós. Nós a chamamos de Dama do Cachorro Quente, porque entendemos que quando ela morava nos Estados Unidos, adorava cachorros quentes. E aqui no Oriente Médio é difícil encontrá-los. Então ela manda trazer de algum lugar, Beirute ou algo assim. Ela gosta deles com mostarda, relish e outras coisas. E eu fiquei tipo, mas que diabos vocês estão falando? Eu não posso enviar isso ao presidente. Então voltei ao escritório de tarefas e disse: isso foi uma falha completa em coletar as informações necessárias para enviar ao presidente. Não posso dizer a ele, em resposta à sua pergunta, devo levar essa mulher a sério porque ela quer se encontrar na Casa Branca? Bem, não sei se o senhor deve levá-la a sério, mas ela realmente adora cachorros quentes. E aqui está o que ela gosta de colocar neles. Foi então que percebi que havia uma verdadeira divisão entre a diretoria de operações e a diretoria de inteligência. A diretoria de operações ia fazer as coisas do seu próprio jeito. E não se importava com o que a diretoria de inteligência estava escrevendo e enviando ao presidente. John, uma das razões pelas quais estou te fazendo essa pergunta é por causa da situação na Ucrânia. Sabemos o que está acontecendo lá, em termos do que ocorre com as forças armadas ucranianas. A Rússia está de alguma forma avançando em terra. Mas como você vê o papel da CIA na coleta de informações da Ucrânia, informações diretas, obtidas no local? Não estou falando sobre o que eles recebem dos britânicos ou de qualquer outra agência de inteligência. Eles realmente obtendo informações diretamente da Ucrânia? Ou isso vem por meio desses canais? Pelo que entendo, há oficiais seniores da CIA destacados dentro do serviço de inteligência ucraniano para fornecer apoio e atuar como ligação. E há oficiais da CIA em campo, com unidades militares ou de forças especiais ucranianas. Além disso, sabemos que a CIA está treinando oficiais militares ucranianos aqui nos Estados Unidos, em bases no Texas e acho na Carolina do Norte. Então, sim, a CIA está obtendo as informações diretamente da fonte. But the Ukrainians are losing. This war is untenable. Esta guerra é insustentável. Todo observador dirá que os russos controlam a linha de demarcação. E no fim das contas, com ou sem a CIA, os ucranianos terão que chegar a algum tipo de acordo com os russos. Esta é uma daquelas situações, Nima, em que a CIA não vai conseguir vencer isso pelos ucranianos. Terá que ser entre os russos e os ucranianos. E claro, a ajuda da CIA pode ter atrasado uma vitória russa, pode ter custado mais baixas aos russos, mas isso não pode continuar para sempre. John, nós sabemos o que aconteceu em 2014 na Ucrânia com o golpe, mas você vê o mesmo tipo de política tomando forma após algum acordo ucraniano? Porque o que a Rússia quer na Ucrânia hoje
é uma solução permanente para a questão ucraniana e uma arquitetura de segurança para a região, você realmente não pode bloquear a CIA, o M6 ou a inteligência russa. Todos estão fazendo seu trabalho. Isso é normal. Mas quando se trata da segurança dessas superpotências, é preciso haver alguns limites nas atividades em que elas se envolvem. Isso vai ser considerado? Você vê esse tipo de disposição na administração Trump para levar isso em conta? Acho que sim. Concordo com você. Seja qual for a solução que os dois lados encontrarem no fim, ela precisa ser permanente. E acho que já vimos indícios de qual será essa solução. Os russos vão manter Donetsk, Luhansk, Kherson e a Crimeia, as áreas de língua russa que eles controlam de fato agora. Acho que acabarão controlando-as formalmente quando tudo isso terminar. Outra linha vermelha para a Rússia é que a Ucrânia nunca poderá ser membro da OTAN. Mas isso é um pouco equivocado, Nima, porque a Ucrânia não precisa ser membro da OTAN. A Austrália não é membro da OTAN. O Japão, a Coreia do Sul, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, eles também não são membros. São o que se chama de grandes aliados não pertencentes à OTAN. Esse é um status oficial. E eu não ficaria surpreso se os Estados Unidos concordassem com os russos que não, a Ucrânia não deve ser membro da OTAN. Ela nunca será membro da OTAN. Mas poderia receber o status de importante aliado fora da OTAN, o que essencialmente lhe daria os mesmos direitos de um país da OTAN. Acho que o que os russos vão aceitar é que a Ucrânia terá uma adesão acelerada à União Europeia. Então, a UE começará a reconstrução da Ucrânia. E isso será o fim da questão. Mas eu realmente acredito que estamos chegando ao fim. E esse fim não será o que os Estados Unidos e a Ucrânia esperavam, mas será suficiente para encerrar essa situação. Muitas pessoas acreditam, pelo menos em nosso público, que a CIA faz parte do Estado Profundo. A CIA você sabe, você acha que a liderança da CIA geralmente faz parte do establishment, ou que o establishment tem muita influência sobre a CIA em relação à forma como ela é usada? Não, eu concordo que existe um Estado Profundo, e a CIA é uma parte importante, provavelmente a mais importante dele. Mas vamos definir o que é um Estado Profundo. Na minha visão, um Estado Profundo é um grupo de burocratas muito poderosos e não eleitos que podem tanto fazer o que o presidente quer, quanto ignorar o que o presidente quer. Porque os presidentes vão e vêm a cada 4 ou 8 anos. Esses líderes do Estado Profundo permanecem em seus cargos por 20, 30 até 35 anos. Os presidentes vão e vêm, e esses membros do Estado Profundo permanecem. Então, se há uma política que um presidente apoia ou deseja, e é uma política que a liderança do Estado Profundo não gosta, eles simplesmente esperam até que o presidente não seja mais presidente.